Olá, feras da Turma Leão, professora Esther Gomes aqui novamente. E aí a gente vai dar um início, vai dar uma virada um pouco nos nossos estudos, porque nós encerramos, como já foi dito, a apostila da fase 1 e agora a gente vai iniciar os estudos da fase 2, tá ok? A fase 2, ela é mais constituída de exercícios, tá ok? Porque basicamente vocês já viram todo o conteúdo que vai cair na sua prova. Então, vão ser passados poucos conteúdos e muitos exercícios para a gente praticar esses assuntos. Uns já foram vistos, outros assuntos que são relativamente novos, tá ok? E o primeiro assunto que a gente vai ver é sobre pontuação. Então, na primeira apostila, não tinha a parte escrita pontuação. Só que ao ler o texto, vai ter pontuação, tá ok? Então, é importante você utilizar a pontuação adequada para a sua redação, tá? E às vezes, nós já sabemos que às vezes um décimozinho, né, pode gerar um resultado muito diferente. Você pode ficar na frente ou pode ficar atrás. Então, é importante você não dar mole nessa parte de pontuação, saber escrever adequadamente, tá ok? Então, esse assunto, ele começa na página 1 da apostila, tá? Então, vai vir a parte conceitual, com os tipos de pontuação, e logo em seguida, das páginas 2 a 5, a gente tem os exercícios de 1 a 28. Então, só aí vocês já viram que a gente, às vezes, tinha na fase 1, 8 exercícios, e agora a gente tem 28 exercícios. Então, aumenta o número de exercícios e agora é só treinamento mesmo, tá? Basicamente, treinamento de conteúdos que vocês já viram e acrescentando alguns conteúdos novos, tá? Primeiro é pontuação, que a gente tem a pontuação, né, como marca escrita, gráfica, de algo que você produz na fala. Na fala não tem como eu marcar o que é uma pontuação. Eu percebo pelo tipo, pela entonação, a maneira como eu pronuncio, tá? A pontuação na linguagem escrita, ela vai trazer o quê? Vai trazer um texto claro, né? Objetivo, coeso, coerente. Em alguns tipos eu posso utilizar a pontuação para evitar uma redundância. Então é importante saber pontuar, porque às vezes uma pontuação inadequada vai gerar um sentido confuso, tá ok? E aí isso tudo vai contribuir para que eu entenda perfeitamente o texto, ou a pessoa que vai examinar o seu texto consiga compreender com clareza o que você quis escrever, tá ok? Esses sinais gráficos, né, são a reprodução daquilo que a gente faz na fala, e eles vão marcar o quê? Vão marcar as entonações, tá? A pontuação, ela pode determinar, muitas vezes, os sentimentos, tá ok? Aquilo que eu vou transmitir na linguagem oral, eu passo para a linguagem escrita através da pontuação. E aí nós vamos ver alguns tipos de pontuações, tá? Agora vai ser bem mais objetivo, porque vocês já sabem os tipos de pontuação. Vocês já usam os tipos de pontuação. Pode ser que não usem da maneira adequada, mas vocês já utilizam as pontuações, tá ok? Então, a gente tem o ponto final, que ele indica uma pausa total, tá? A supressão total da minha oração, tá ok? Então, já sei que o ponto final, ou ele vai encerrar o texto, ou ele vai dividir períodos, né? Vou separar períodos, que nós já vimos lá em sintaxe, que o ponto final é uma das marcações que encerram o período, tá? Então, termino o período com ponto final e inicio o outro com a letra maiúscula. Então, isso vai ser a marcação do período, tá ok? A gente tem a vírgula, que aí a vírgula, já vimos que o ponto final é uma supressão total da oração do período. A vírgula já vai ser uma supressão menor, tá ok? E ela vai fazer o quê? Ela separa termos da oração. Então, nós já vimos que nós temos períodos coordenados, né? E aí são períodos que exercem a mesma função sintática, né? Nós já vimos que um não exerce, não é superior ao outro. E a vírgula, ela vai determinar essas pausas menores para separar elementos, né, da mesma importância sintática, tá ok? Ponto final, vírgula, ponto de exclamação, tá? A exclamação vai indicar sempre uma interjeição, indicando um sentimento, tá? Uma expressão sua subjetiva, tá? Então, pode ser de espanto, de alegria, de tristeza,
tá ok? De desespero e por aí vai. Então, um ponto de exclamação, ele pode interpretar de várias maneiras aquilo que você sente. O ponto de interrogação, ele vai determinar uma pergunta, né? Uma indagação. Uma pergunta direta. É aquela que eu faço a pergunta de maneira que o ponto interrogativo ele fique no final da oração, tá? É o ponto de interrogação, tá ok? Eu tenho as reticências. As reticências são aqueles 3 pontinhos que vão indicar uma suspensão na minha fala, no meu pensamento, nas minhas ideias, tá ok? Ou uma suspensão, parei para pensar. Aí eu utilizo as reticências. Ou eu fui interrompida, estou falando, de repente aconteceu algo para me interromper, e aí as reticências elas indicam uma suspensão ou uma interrupção naquela fala e tudo mais, tá ok? Eu tenho os parênteses, né? Esse parênteses aberto, parênteses fechados. Os parênteses eles vão dar uma informação extra ao enunciado. Então, por exemplo, né, estou falando alguma coisa, lembro de algo que vai acrescentar a minha informação, abro parênteses, escrevo a informação, fecho parênteses, tá? Ou vou dar um esclarecimento para algo que ficou meio confuso, né? Então, eu posso utilizar o parênteses também com esse objetivo, tá? O hífen, que é aquele tracinho, que o hífen vai fazer o quê? Ele vai unir palavras indicando uma junção semântica, né? Então, palavras compostas, né, por justaposição. Eu posso utilizar o hífen para determinar essa junção e, através dessa junção, eu vou criar uma semelhança entre essas palavras, né? Guarda-chuva e por aí vai. Couve-flor são palavras que se juntam pelo hífen, tá ok? Eu posso ter o travessão, né? O que o travessão vai fazer? Ele vai indicar o início de falas ou uma separação. Eu também posso indicar uma explicação através do travessão. Estou lá escrevendo meu texto, quero dar uma informação adicional. Eu também posso fazer pelo travessão, tá ok? Então, aí temos alguns sinais de pontuação, tá? A barra oblíqua, né? O que é a barra oblíqua? É aquela barrazinha que você está escrevendo. Ou você pode dar uma alternância, né? Estude ou seja aprovado, tá? Então, o que pode acontecer? Essa barra dá uma ideia de exclusão ou de união de duas coisas, tá? Eu tenho as aspas. As aspas são, né, que a gente até utiliza na nossa linguagem, fazendo aquelas marquinhas. As aspas vão indicar o quê? Eu posso fazer uma citação, né? E aí eu utilizo as aspas para indicar que eu estou citando algo que não é meu, tá? Dentro de um texto, né? Se você fizer uma redação, mais para frente que entrar numa faculdade, que for fazer, né, seus trabalhos, se você utilizar um texto que não é seu e você não colocar as aspas, é como se fosse plágio, e aí vocês vão ver lá, quem fizer uma faculdade mais para frente, que é crime, plágio. Então, você vai se apropriar de algo que não foi dito por você. Então, as aspas servem para isso, para você fazer uma citação de alguém, algo que você gosta de outra pessoa, tá? Ou transcrever, eu quero escrever exatamente, né? Os meus alunos lá do fundamental, né? Se eu peço para retirar do texto, eu tenho que retirar escrevendo entre aspas, para dizer que aquilo não é meu, é de outra pessoa, tá? Isso é uma transcrição, tá ok? Eu posso também utilizar para indicar nome de obras literárias, tá? Também é um caso de se utilizar as aspas. Outra forma também de utilização das aspas são para palavras estrangeiras, palavras de outros idiomas, quando eu transcrevo, né, para a língua portuguesa, que não faz parte da nossa língua, eu utilizo entre aspas, tá? Colchetes. Os colchetes são aquelas partes também que podem ser para uma citação incompleta. Por exemplo, a frase
desse autor começou com tal palavra, mas eu dou importância para aquele finalzinho dela. Então, o que eu utilizo? Colchetes, reticências, para dizer que algo veio antes, escrevo o trechinho que eu quero, se tiver algo depois, reticências de novo e fecho os colchetes. Então, para indicar uma citação incompleta ou exatamente uma transcrição, tá? E aí essa transcrição vai ser a fonética, né? Nós já vimos também na parte de fonologia e fonética que as palavras, elas são ditas, né? Quando a gente realiza na fala as palavras, a gente tem os fonemas. E como é que eu vou representar esses fonemas, tá? Através dos colchetes, tá ok? Os parênteses quebrados, que são aqueles, né, que parece um circunflexo deitado. Os parênteses quebrados, eles vão indicar as bibliografias. Então, eles vão se referir a fontes bibliográficas, de onde eu retirei aquilo que eu estou discutindo e tudo mais. O asterisco, que não é asterístico, muita gente confunde, asterisco, ele vai dizer o quê? Eu quero ter uma palavra que eu desconheço. Vou colocar o asterisco, escrever embaixo o significado, ou alguma referência para aquela parte do meu texto. Então, vou escrever, né? Então, vou dar sempre uma explicação para alguma palavra que estiver marcada, tá? O último vai ser o quê? O parágrafo, né? O parágrafo já depois olha na apostila qual é o símbolo do parágrafo, tá? Ele é pouco utilizado porque ele é mais usado para o quê? Leis, artigos, tá? Ou então, às vezes, pode ser, né, nos textos, verifique o parágrafo tal, e aí vai ter o símbolo do parágrafo para você identificar lá no seu texto, tá ok? Então, galera, são esses os principais sinais de pontuação. Espero que tenham entendido a matéria, façam os exercícios, tirem suas dúvidas. A procura lá, né, no nosso aplicativo tem sido pouca, tá? Um ou outro que às vezes me pergunta. Então, vamos participar, gente, porque é um meio que a gente tem de se comunicar. A gente não pode estar em sala de aula, então a gente tem que ver as maneiras de continuar estudando e tirando as dúvidas, tá ok? Então, façam os exercícios e até a próxima, galera. Grande abraço para todos.